Meus irmãos, eu quero compartilhar nesta noite com os irmãos um texto da Palavra de Deus que está lá em 2 Crônicas, né? 2 Crônicas, capítulo 15. Capítulo 15. Abra a sua Bíblia conosco, você que está em casa, acompanhe esta leitura, porque certamente ela trará conforto e segurança ao seu coração. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um momento tão difícil, onde olhamos para os lados e não conseguimos ver saída, né? Mas quando nós olhamos para cima, nós conseguimos ver saída, né? Porque nós temos convicção de uma coisa: quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus, você pode ter certeza de uma coisa: o nosso Deus, Ele não resiste um coração quebrantado, um coração contrito, um coração submisso, um coração humilhado na sua presença. E aí, diante dessa certeza, nós temos a plena convicção de que o Senhor, Ele ouve a oração do seu povo, Ele atende a oração do seu povo, e você pode descansar em paz, você pode se sentir seguro, mas observe a maneira como os nossos antepassados, aqueles que passaram por problemas, aqueles que passaram por dificuldades, aqueles que enfrentaram dificuldades em suas vidas, observe como eles se portaram diante de Deus. Observe como eles deram ouvidos à palavra de Deus, tiveram ali os seus corações quebrantados, né? E há tantos relatos na palavra de Deus, de pessoas comuns como nós, que enfrentaram em algum momento dificuldades, problemas, fosse de ordem espiritual, fosse o conflito da guerra, fosse enfermidades, pestes, mas esses homens, eles quebrantaram seus corações, eles se prostraram diante de Deus, eles levantaram as suas mãos e as suas vozes para o céu e clamaram, e Deus respondeu, meus irmãos. Nós temos uma ferramenta poderosa, grandiosa, gloriosa em nossas mãos, e muitas vezes nós não fazemos uso dela, né? Às vezes nós mais reclamamos, e quando na verdade Deus quer que nós clamemos, que nós elevemos para si a nossa voz, e Ele está pronto a nos ouvir. Esse texto que nós iremos meditar nesta noite, ele nos traz uma narrativa assim, tão perfeita disso que eu estou falando, desta convicção. Meus irmãos, quando nós olhamos para a narrativa do Antigo Testamento, nós vamos observar que aqueles nossos irmãos, os hebreus, enquanto eles estavam caminhando em direção à terra prometida, ali ansiosos pela promessa que Deus houvera feito a Abraão, Isaque e Jacó, aqueles nossos irmãos, eles enfrentaram dificuldades, eles passaram por problemas, eles passaram por provações. Não foi diferente, irmãos, dos nossos dias. E nós podemos muito bem contextualizar aquela realidade com a realidade que nós estamos vivendo hoje no que diz respeito à vida espiritual da igreja. Nós podemos contextualizar toda aquela situação com este momento que nós estamos vivendo hoje, né? E se nós fôssemos folhear a palavra de Deus, nós tínhamos, né, ou não, nós temos tantos exemplos que devem ser seguidos, que parece, ou temos certeza que na verdade foram colocados ali para que nós olhássemos para aquilo e colocássemos em prática na nossa vida.
quando estas tribulações, quando estas aflições, quando estes problemas nos sobrevêm, nós temos um Deus a quem nós podemos clamar. E é óbvio que aqueles que não têm o conhecimento de Deus, não têm o conhecimento da sua palavra, né? Os humanistas, aqueles que acreditam apenas naquilo que eles podem tocar, e nós não vivemos desta maneira, nós vivemos pela fé, né? Nós vivemos pela fé, e esta fé nos fortalece e nos coloca de pé todos os dias. Nós temos inúmeras narrativas na palavra de Deus que nos serve de exemplo para que nós possamos aplicar em nossos dias hoje. Observe esse texto que nós estaremos compartilhando com os irmãos. 2 Crônicas, capítulo 15. O título desse texto diz assim: Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Observem cada detalhe desta palavra para que ela sirva de alimento. Porque se eu não observar os pormenores na palavra de Deus e muitas vezes não pedir o auxílio do Espírito Santo, porque existem muitas verdades e lições, às vezes implícitas no texto, e aí somente o Espírito Santo pode nos revelar como nós temos a mente de Cristo, conforme a palavra de Deus, é muito mais fácil para nós absorvermos, né, os conselhos, aquilo que Deus tem para o nosso coração. Observe o que diz a palavra do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. É importante que você vá observando a narrativa, porque Deus está disposto a responder, Deus está disposto a nos abençoar, mas não é de qualquer maneira, não é da maneira que eu penso, que eu acho que deve ser, não. Existem os parâmetros de Deus, e eu preciso me adaptar, eu preciso me enquadrar nos parâmetros e na vontade de Deus, e não Deus se adaptar e se enquadrar aos meus parâmetros. Não é assim que vai funcionar o milagre de Deus na nossa vida. Então diz o profeta: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente há angústia. E não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Não desista. Não deixe de confiar. Não pare de esperar. Por quê? Porque nesta insistência em fazer a vontade de Deus, a nossa obra, ela terá uma recompensa. Este comportamento, ele será recompensado. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações
de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até ao maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. Meus queridos, observe que existe uma série de parâmetros os quais nós devemos ouvir e colocar em prática. O nosso Deus, Ele está disposto a nos abençoar, Ele está disposto a nos ouvir, Ele está disposto a nos dar vitória. Mas observe que, pelo texto que nós lemos, e ainda que eu fosse um excelente pregador, eu jamais teria a capacidade de explanar todo esse conteúdo, porque cada versículo é uma mensagem poderosa. Nós poderíamos ficar somente com os versículos 1 e 2 e já teríamos uma grande mensagem para o nosso coração, mas o teor daquilo que eu quero falar nesta noite e compartilhar com você é de que, se nós clamarmos, se nós buscarmos ao Senhor verdadeiramente, o que não fazemos, o que temos tanta dificuldade de fazer, as coisas seriam totalmente diferentes, irmãos. Primeiro, porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Segundo, porque nós somos a sua igreja, nós somos os seus filhos, e o Senhor Jesus, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Imaginem que coisa gloriosa, que companhia maravilhosa, a companhia do Espírito Santo, do Consolador, que está ali ao nosso lado 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive domingos e feriados. O Senhor está conosco, mas parece que está faltando-nos uma coisa. Parece que nós precisamos clamar, parece que nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, fazermos um concerto com o Senhor e entrarmos pelo caminho da oração, porque é isso que se prega, é isso que se ensina. Nós vemos a maioria dos pregadores que vêm aos nossos púlpitos, o nosso pastor sempre toca nessa tecla, a oração, a oração, a oração. E nós precisamos, irmãos, entrar por este caminho, ou estaremos perdidos. Ou estaremos perdidos. Nós vemos que nos piores confrontos, nas piores batalhas que o povo de Deus enfrentaram lá no Antigo Testamento, a resposta veio por meio do clamor e da oração. O clamor, a oração, coração quebrantado, conserto, tira-se as abominações. O que são as abominações na minha vida? O que são as abominações na sua vida? Eu preciso refletir esse caráter da abominação, contextualizando com a vida espiritual da igreja. Naquele contexto da vida espiritual do povo de Deus,
Eles, em determinado momento de suas vidas, entraram pelos caminhos das nações, criaram para si ídolos, indo após outros deuses. Aí vem o peso da mão de Deus sobre essa gente, e aí eles percebem que o motivo de todo aquele mal é por não estar fazendo a vontade de Deus, é por estar quebrando a lei de Deus, é por deixar de estar obedecendo a lei de Deus dada por Moisés. E aí, quando o profeta fala com o rei, ele reúne o povo agora chega com o seu coração submisso, quebrantado na presença de Deus, e aquela multidão eleva a sua voz. Em primeiro lugar, faz o concerto. À medida que fazem o concerto, retiram as abominações. Olha, irmãos, é impossível que Deus nos ouça se nós não tirarmos as abominações. É impossível. Toda narrativa bíblica aonde ocorre esta situação, primeiro o povo é aclamado a fazer um concerto. E qual é o concerto? Retira as abominações, retira tudo aquilo que não agrada a Deus, busquem ao Senhor, volte-se para Deus, faça um concerto com Deus. É isso que está aqui, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler. Não é nada mais, nada menos do que isso. E aí eles retiram as abominações. O rei Asa conserta o altar do Senhor e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Observe o motivo de todo o conflito. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia, e qual que era a conversão? Retirar as abominações, deixar para trás tudo aquilo que eles tinham consciência de que Deus não se agradava e que impedia a manifestação e o poder de Deus no meio deste povo. Então eles ouviam a voz de Deus por intermédio do profeta, né? Chegavam agora com seus corações quebrantados, prostravam-se diante de Deus e o buscavam. E Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração humilhado e arrependido. Talvez, meus irmãos, talvez, meu amigo, você que nos assiste nesta noite, talvez nós precisemos entrar por este caminho, pelo caminho do quebrantamento, pelo caminho do arrependimento, retirar as abominações e clamar ao nosso Deus. Quem sabe Ele ouvirá a nossa oração e nos dá a resposta de que nós tanto necessitamos. Nós teríamos tanto para falar nesta noite, mas o tempo e a hora não nos permite. Mas você pode fazer uma releitura, observar esse texto. O rei Asa, ele foi muito próspero no seu reinado. Ele teve sucesso no seu reinado. Por quê? O primeiro passo foi consertar o altar do Senhor, retirar as abominações que existia no meio do seu povo, convocar o povo a fazer um concerto com Deus, a se arrependerem dos seus maus caminhos. E durante este reinado, o povo de Deus viveu em paz e prosperidade abundante. A receita está aqui, irmãos. A receita está aqui. Não tem por que nós ficarmos reclamando, quando nós não seguimos a receita, né? A dona de casa, ela só erra
na confecção do bolo lá, quando ela não olha a receita. Mas quando ela olha a receita, o bolo sai perfeito, sim ou não? O bolo sai perfeito. A alimentação sai perfeita. Por quê? Porque se preparou olhando a receita. Aqui está a receita, meu querido. A palavra de Deus. Medite, confie. Se precisar fazer um concerto com Deus, faça-o e dê crédito a esta palavra. Ela é a palavra de Deus. E tudo que Deus espera do seu povo é que nós nos aproximemos cada dia mais dele. E aí a bênção do Senhor é sem medida na vida daqueles que assim o faz. Que Deus em Cristo abençoe as nossas vidas, os nossos corações, e que nós possamos dar ouvidos à palavra de Deus quando ela vir ao nosso encontro, para que porventura estejamos na presença de Deus de acordo com a sua vontade. Que Deus abençoe a você, a sua família que está neste momento no seu lar, que você possa colocar em prática esta palavra. Ela é a palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe a todos.